Se eu falar muito cientificamente, LPR, plaquetas, você vai falar, estou aqui num programa científico. Mas se eu lhe der uma ideia que os implantes revolucionaram a odontologia, vamos dizer assim, eu quero hoje apresentar que as células-troncos, a bioengenharia, revolucionam mais ainda num espaço de tempo muito curto. Mas para falar sobre isso, eu estou aqui na Criodontologia com 3 dentistas, 3 profissionais que são referendados, autorizados a desempenhar, desenvolver e ensinar uma técnica pioneira no Brasil. A parte de bioengenharia tecidual, de biotecnologia, ela vem revolucionando a implantodontia, assim como a implantodontia revolucionou a odontologia. A gente diminuiu pela metade, vamos dizer assim, o sofrimento do paciente pós-operatório, né? Onde a gente tinha que tirar osso da calota craniana ou do ilíaco, até mesmo da região intraoral. Hoje a gente faz simplesmente uma coleta de sangue, né, do próprio paciente, um processamento, e a partir daí, com as células troncos, as células indiferenciadas, a gente consegue a regeneração do tecido que a gente busca. Esse material que foi obtido do sangue do paciente, após ele sofrer um processamento, ele vai ter diferentes camadas. Uma dessas camadas, que é o nosso intuito com esse processo, ele é chamado de LPRF. Então, dentro do tubo que inicialmente tem o sangue vermelho, ele vai ter uma parte ainda das células vermelhas, ele vai ter uma parte pobre, né, com um soro, uma espécie de soro, e ele vai ter como se fosse um coágulo, que é essa fibrina. Então essa fibrina, ela tem diversas células que têm o potencial de, na área que ela foi colocada, ela desenvolver um crescimento do tecido que você está trabalhando. Então, se você precisa recuperar o osso que foi perdido, por exemplo, no caso dos enxertos ósseos, quando você coloca esse coágulo da fibrina naquela região, aquela célula vai induzir ao tecido, vamos dizer assim, natural do paciente, a formação do tecido ósseo. Para o leigo compreender, o que é feito daquele sangue ali, doutor Frederico? Daquele tubo, nós vamos coletar essa malha de fibrina, que é o que nós vamos colocar na área que vai ser enxertada. Então ela é separada, precisa ter um treinamento específico, mas é um treinamento que eu diria de fácil acesso, em que após essa remoção ele vai ser simplesmente colocado numa outra caixa própria para esse método, onde ela vai ser condensada. Um box que foi desenvolvido pelo Joseph Chokrum, que foi quem preconizou todo esse processo para a gente, né? A gente transforma ela do jeito que a gente quer utilizar. E a partir desse momento do processamento, a gente vai diferenciar se a gente vai trabalhar em osso ou em tecido mole. Isso pode corresponder ao tecido conjuntivo, por exemplo, que a gente utiliza em cirurgias de tecido mole, ou membranas para regeneração óssea guiada. E aqui, a outra forma de utilização, que é uma forma de clot, né? Um plug do biomaterial. E esse plug é mais utilizado em implantes imediatos. Quando o paciente perde um dente, a gente faz o implante no mesmo momento para prevenir recessão de gengiva. E esse plug também é utilizado em levantamentos de seio maxilar, né? Pacientes que têm atrofia do osso na região posterior da maxila. E os demais enxertos ósseos que a gente utiliza. Isso o organismo faria, só que levaria um certo tempo. Nós, logo após a injúria, nós já colocamos o arcabouço para o início do processo de reparação. Uma das grandes missões que a gente acha do profissional da área de saúde é fazer com que uma técnica bem sucedida chegue à maior parte possível dos pacientes, e esse é o nosso objetivo. Nós estamos habilitados pela empresa que está importando essa centrífuga, né, que já tem regulamentação pela Anvisa. A empresa que está importando, ela nos pediu que a gente fizesse o credenciamento para outros profissionais. Então, o primeiro evento está marcado para o dia 10 de agosto, vai ser um evento lá no Hotel Mercury, em que a gente vai pela primeira vez treinar 20 profissionais da área da odontologia a atuar com esse material. A gente pode dizer que além de menos dor, mais segurança, menos custo também, né, doutor Frederico?
Com certeza, a gente acha que isso viabiliza muitas pessoas que deixariam de fazer um tratamento dentário de ponta a poderem fazer devido ao um tratamento mais acessível, onde ele vai ter, vamos dizer assim, além do menos sofrimento que nós já falamos, ele vai ter menos tempo de tratamento e um custo operacional também que possa se adequar à realidade, né, da nossa população.